Boa tarde, meus alunos. Bom estar aqui mais uma vez com vocês. Lógico que a gente não pode se encontrar, porque nós estamos em quarentena, mas enquanto isso não for possível, enquanto a gente não puder se encontrar, eu vou postando alguns vídeos para a gente discutir alguns temas de atividades que eu tenho passado para vocês. Tudo bem? Pensando nisso, eu queria que vocês abrissem o livro de vocês, o livro didático, volume 1, na página 9, para a gente discutir sobre o tema. Até então a gente tem falado muito sobre a questão do bem e do mal, e hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso. Tudo bem? Todos os dias a gente passa por situações diferentes, né? A gente convive com pessoas diferentes, a gente se depara com situações climáticas diferentes, realiza tarefas cotidianas, enfrenta problemas, temos momentos de lazer. Além disso, a gente tem contato diretamente ou indiretamente através das mídias e dos meios de comunicação de situações que pessoas estão vivenciando ao longo do mundo, como, por exemplo, desastres naturais, avanços da ciência, novas descobertas, por exemplo, de novos animais, novas vidas. E toda vez que a gente tem contato com esses novos conhecimentos ou essas novas situações que a gente passa ao longo da nossa vida, nós podemos emitir um julgamento, né? A gente pode falar se é bom ou se é ruim, se isso faz bem ou se isso faz mal. Não podemos? Só que a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: será que o nosso julgamento, ou o julgamento, ele sempre vai ser igual? Será que todas as pessoas julgam da forma igualzinha? Todas as pessoas vão ter o mesmo tipo de julgamento? Pense um pouco sobre isso. Para ampliar um pouquinho nossa forma de pensar sobre esse assunto, eu gostaria de dar o exemplo, por exemplo, de uma erupção vulcânica, de vulcão. Quando há uma erupção vulcânica, esse vulcão ele expele sólidos, líquidos, gasosos em temperaturas altíssimas para todos os lados. E tudo que esse material que ele expele entra em contato normalmente é destruído pelo fogo, né? Além de uma imensa poeira, camada de cinzas que ele joga para o ar, pode soterrar cidades inteiras. Isso aconteceu, para vocês terem uma ideia, no primeiro século, no ano 79 d.C., em duas cidades lá da Itália, do Império Romano, a cidades de Pompeia e de Herculano. Elas ficavam perto de um monte chamado Vesúvio. E esse monte ele deu origem a um vulcão, e esse vulcão ele entrou em erupção, destruindo completamente essas duas cidades, soterrando elas com cinza e destruindo todo mundo, toda a vida, tudo que existia lá nessa cidade. Atualmente, alguns, a partir de escavações, conseguiram se chegar às ruínas dessa cidade. E elas servem atualmente de ponto turístico, de locais para estudos de arqueólogos e historiadores, para que a gente até entenda como era o estilo de vida daquelas pessoas naquela época, né? E além de turistas que visitam aquele local. Só que, pensando nessa questão, a gente vê e pensa, nossa, um vulcão, ele provavelmente ele é mau, porque onde ele toca, tudo que ele toca, ele destrói tudo. Só que será que o vulcão ele é só, esse elemento da natureza, ele é realmente mau? A gente sabe que um vulcão, ele na natureza, ele também é muito importante. Por que ele é muito importante? Porque quando ele entra em erupção, ele expele cinzas, e essas cinzas também servem de fertilizante, que propicia o crescimento da vegetação ao seu redor. Além dessa questão da fertilização, um vulcão ele também produz pedras e metais que são considerados muito importantes para a humanidade na atualidade. Então vocês notem que nós temos dois julgamentos diferentes com relação ao vulcão, se a gente for pensar. Ele seria mau porque ele destrói as casas, as cidades e os habitantes que estão ao seu redor, mas ele é bom também porque ele fertiliza e ele produz pedras preciosas e metais preciosos que são importantes para a gente. Pensando nessa questão desse bem ou desse mal que os elementos da natureza podem propiciar,
gostaria que vocês abrissem, virassem a página do livro para a página 10, para nós fazermos uma discussãozinha e para você completar a atividade. Chama-se Hora de Filosofar. A primeira questão aí, ela fala o seguinte: a história de Pompeia e Herculano, soterrados pela erupção do Vesúvio, convida-nos a refletir sobre as relações entre o bem, o mal e a natureza. Participe dessa reflexão discutindo as seguintes questões. Aqui na atividade está pedindo para discutir com os colegas, mas infelizmente nós estamos em quarentena, então você vai discutir, se você ainda não discutiu, com os seus familiares aí, para a gente chegar a uma conclusão mais abaixo. Letra A. Um acontecimento natural pode ser considerado bom ou mal? O que você acha? Por quê que ele pode ser considerado bom ou mal? Se ele é bom, por quê? Se ele é mal, por quê que ele é mal? Pense aí. É para reflexão essas perguntas. Letra B. Os comportamentos de outros seres vivos, além dos humanos, podem ser considerados bons ou maus? Por quê? Isso é uma questão que eu posso até desdobrar essa pergunta. Se você pega dois animais, insetos, por exemplo, uma borboleta bem bonita, assim, com aquelas asas bem coloridas, e uma aranha marrom. A borboleta, por causa da beleza dela, ela pode ser considerada um animal bom? E a aranha marrom, por ser um animal peçonhento e o veneno dela é muito perigoso para a humanidade, ela pode ser considerada um animal mau? Só por causa... A aranha pode ser considerada má só porque ela é peçonhenta? Pense um pouco sobre isso aí, dentro dessa questão da letra B. Letra C. A mudança constante da natureza que nos rodeia é algo bom? Porque a natureza está constantemente mudando, né? Nós temos os climas, a gente tem hoje, dizem que a gente está sob o efeito estufa, que está mudando a questão do clima. Essa mudança constante da natureza que nos rodeia, ela é considerada algo bom? A natureza faz, letra D, a natureza faz o bem o tempo inteiro ou o tempo todo? Tudo que acontece na natureza de fato é bom. Ela faz o bem o tempo inteiro, o tempo todo? Letra E. Qual o maior bem que a natureza nos oferece? Ela nos causa mal? Letra F, final. Qual o papel da natureza na aquisição de bens pelos seres humanos? Os bens que a gente tem, que a gente deseja adquirir. Qual o papel da natureza nessa aquisição dos bens? E a letra G. Podemos desejar bens correndo risco de obter males? Podemos desejar alguma coisa que a gente acha que é bem, mas na verdade a gente está correndo um sério risco disso transformar em alguma coisa que não seja boa, que seja má. Mudando para a questão número 2, após o diálogo, no caso aí com seus familiares, escolha uma das perguntas da atividade anterior nas linhas a seguir e registre essa pergunta e a sua resposta para ela. Então, qual pergunta que você escolheu para colocar aqui? Coloque a pergunta e responda. No caso aqui, você vai escrever para mim só a pergunta que você escolheu. Tá bom? Logo embaixo aí, na atividade, considere as reflexões que você realizou até aqui e responda. O mundo é bom ou é mau? Além de opinar, apresente exemplos e argumentos, ou seja, boas razões para justificar sua opinião. O mundo que está ao nosso redor, com tudo que ele contempla, ele é bom ou ele é mau? O que você acha? Coloque argumentos e coloque exemplos aí para justificar isso aí para mim. Na página 11 aí, a gente tem uma discussão sobre um filósofo, que é o Diógenes. O Diógenes, ele não entendia que o bem como sendo a realização dos seus próprios desejos. Ele não entendia isso. Ele achava que essa busca pelo bem, desenfreada pelos bens ou pelos desejos, desenfreada pelas pessoas, ela na verdade não causava bem, ela causava mal. Ele era tão despojado com relação aos bens, aos desejos, que ele decidiu viver da forma mais simples possível. Ele é famoso porque ele vivia lá na cidade de Atenas, dentro de um barril, e todos os dias, todo dia, pelo amanhecer, ele saía com uma lanterna acesa. E ele dizia que ele saía com essa lanterna acesa à procura de homens ou de pessoas honestas.
Então, pensando aí nessa história do Diógenes, vamos resolver essa atividade seguinte. O exemplo de Diógenes convida a refletir acerca da importância dada atualmente aos bens materiais e aos bens morais, como a honestidade e outras virtudes. Sendo assim, reflita e dialogue sobre as seguintes questões. Novamente, você vai dialogar com alguém aí da sua casa. A que bens você renunciaria facilmente? Que tipo de bem material ou que tipo de bem no geral, não necessariamente precisa ser material, mas que tipo de bem você acha importante para você, você renunciaria facilmente? Aí você escreve, pensa aí para mim por quê, tá? Segunda questão, qual o bem que você mais sofreria para abandonar? De tudo aí que você acha importante para você, o que é que você mais sofreria para abandonar? E terceiro, qual o bem que você considera mais difícil de encontrar e por quê? Qual é esse bem que você acha mais difícil encontrar? Pode ser, como eu disse, um bem material, mas pode ser alguma coisa que seja importante para você. Na número 2, você vai registre a sua resposta para a última pergunta da atividade anterior. Então você vai pensar nas 3 perguntas e vai registrar na número 2 a resposta. Qual o bem que você considera mais difícil de encontrar e por quê? Tá bom? Assim a gente finaliza nossa discussão de hoje. Daqui a pouco a gente vou gravar um outro vídeo, vou colocar também para vocês, com discussões das páginas seguintes, da página 12 e da página 13, tá? Então tá bom, fique com Deus, até mais.